Você sabia que é possível se aposentar recebendo dividendos mensais e com renda estável com fundos imobiliários? Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que podem compor uma carteira aí focada em se aposentar e ter uma renda estável, crescente e segura. E melhor, dá para começar com pouco e ir construindo a sua renda mês a mês. Então, vem comigo. Olá, eu sou o Tony Martins, aqui do canal Dividendos Sem Fronteiras, e aqui você acompanha minha jornada em rumo à renda passiva, investindo aqui no Brasil e no exterior, com foco em dividendos e com um pezinho também ali no crescimento. E estamos quase atingindo a nossa segunda meta aqui no canal, que é chegar a 1000 inscritos. Falta pouquinho e você pode ser muito importante para essa conquista aqui do canal. É se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho e dando like. Assim você vai estar ajudando muito aqui o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo pode ser interessante para alguém aqui que esteja buscando aí se aposentar de forma segura, né? Então, já se inscreva aqui, não deixa para depois não, senão você vai esquecer, tá ok? E vamos lá, vamos conhecer aqui quais são esses 3 fundos que eu separei aqui para compor aí uma carteira. Pode compor uma carteira aí focada em dividendos para se aposentar ou, quem sabe, complementar essa aposentadoria do INSS e não depender dele. Vamos lá, vamos começar aqui agora. Quando a gente pensa em uma carteira previdenciária, um dos focos que nós temos que ter é visibilidade, segurança, né? E para isso nós temos alguns critérios para estar escolhendo fundos imobiliários para compor uma carteira com esse foco. E aqui eu separei alguns critérios que nós estaremos vendo nesses fundos imobiliários que eu separei aqui, que é o primeiro, a gestão. Como é que é a gestão desse fundo? É uma gestão que tem um bom histórico, uma boa experiência aí com relação ao segmento que ela está gerindo, tem uma boa governança, não é uma gestão que faz algumas coisas mirabolantes e às vezes dá errado. Então esse foi o primeiro critério. O segundo critério é resiliência com relação a alguns segmentos, já aqueles segmentos que conseguiram atravessar aí cenários diferentes da nossa economia, que é bem turbulenta, né? Então esse é um dos critérios, resiliência no segmento. E diversificação de inquilinos e contratos, que é muito importante. Se eu estou pensando no longo prazo, estou montando uma carteira previdenciária, eu não quero ter surpresa, né? Um fundo imobiliário, um FII, que tem 1, 2 ou 3 imóveis apenas, e às vezes um contrato, somente contrato típico, né? Tem que pensar também no contrato de longo prazo, que são os atípicos. E vacância, tem que ter baixa vacância. Eu não posso ter no meu fundo, na minha carteira, pensando em previdência, né, em aposentadoria, um fundo que tem uma vacância muito alta, muitos imóveis fechados, que a gente pode ver alguns casos no setor de laje corporativa, por exemplo, né? E ter imóveis de altíssima qualidade, porque é através desses imóveis que vai estar gerando a renda que vai estar nos passando os aluguéis, né, através dos proventos, que a gente chama de dividendos também. Liquidez, que se caso eu precise, né, em algum momento da minha vida, me desfazer ou liquidar essas minhas posições, que sejam fáceis, eu consiga fazer isso de forma rápida. Então eu separei aqui fundos que têm uma liquidez muito boa na bolsa, fácil de comprar e fácil de vender. E um bom histórico de dividendos, né? A gente vai botar no nosso fundo, na nossa carteira, fundos que têm aquela volatilidade muito grande, né, nos dividendos. Um mês paga uma coisa, outro mês paga totalmente outra, né? Por isso que os fundos imobiliários são um excelente tipo de ativos com esse foco, né, que é receber de forma recorrente, previsível, mensalmente, se o foco é estar se aposentando através do FII ou, como eu já disse, complementando a minha aposentadoria no INSS. E não depender somente do INSS, claro, né? A gente sabe que o INSS está se caminhando aí para um colapso e cada vez mais difícil se aposentar, né? Vamos lá, vamos ver o nosso primeiro aqui, que é do setor interessante, que é um setor resiliente no Brasil, que é o setor de shopping, que é o HGBS11, o Rede Brasil Shopping. Ele é um dos mais antigos na bolsa, né? Hoje você consegue adquirir uma cota desse fundo a partir de R$19,99. Ele recentemente entrou aí para uma classe de fundo imobiliário conhecido como base 10, embora esteja quase R$20, né? Aqui está marcando R$19,90,
mas ele faz parte aí da classe de ativos de fundo imobiliário conhecido como base 10, pois existe o base 100, que é a partir de R$100, que a gente vai ver também alguns aqui. Então, você consegue adquirir parte de vários shoppings, né, uma cotinha, um pedacinho ali, e receber dividendos no próximo mês a partir de R$20. Você já vai estar recebendo em torno de, usando os números passados, né, aproximadamente 9,41% de dividend yield, quase 10% ao mês, né? E está com desconto aí sobre o valor patrimonial, que a gente pode ver hoje o custo de uma cota pelo patrimônio está em R$ 21,71. Você consegue comprar aí com desconto aí de 8%, né? P sobre VP de 0,92. Excelente oportunidade. Liquidez, que foi um dos critérios, lembra? Liquidez, ele é negociado diariamente em torno de R$2 milhões. Você consegue vender e comprar com mais facilidade, né? E teve uma rentabilidade interessante nos últimos 12 meses. Se a gente for pensar no cenário do ano passado, em dezembro do ano passado, estou gravando esse vídeo aqui em novembro de 2025. Em dezembro de 2024, os fundos imobiliários sofreram bastante e quem pegou a oportunidade conseguiu pegar essa rentabilidade aqui, 12,18. Mas ainda tem a oportunidade aqui, estamos com desconto de 8%, né? E tem um número de cotas distribuído no mercado em torno de 129 milhões e um patrimônio líquido aí de 2,81 milhões com shoppings e outros ativos que fazem parte do portfólio. Tem uma taxa administrativa interessante, 0,60, né, ao ano, e uma vacância de 4,5, que para os shoppings é baixa, né, para o segmento de shopping. Quem nunca entrou num shopping e viu uma loja lá vazia, mas aqui a taxa está dentro do aceitável, né? E aqui a gente pode ver aqui, ó, a distribuição desses shoppings, né, de forma geográfica. Lembra que foi um dos critérios? Hoje são 20 imóveis, cortei aqui um pouquinho no slide, onde 15 estão em São Paulo e os outros estão distribuídos em Tocantins, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina. Então você pode ver aqui, ó, a maior composição, como a gente pode ver até pelo número de jovens, 85% está em São Paulo, né? E aqui a gente pode ver a participação dele nos shoppings, onde 11 dele ele é minoritário, 7 ele é majoritário e 2 ele está de forma indireta, ele está participando de forma indireta ali nesses imóveis. E aqui a gente pode ver a qualidade dos imóveis. Vamos ver na próxima tela. Aqui, ó. A gente pode ver quais são os imóveis que fazem parte do portfólio. Ó, Via Parque aqui no Rio de Janeiro, Shopping Penha. Aqui a maior participação dele é o Jardim Sul, em São Paulo. E aqui a gente pode ver todos os ativos. Quando você compra uma cota, você está participando de todos esses shoppings espalhados pelo Brasil, que a gente viu. Aqui a gente pode ver a classificação da carteira por ativos. 78% são imóveis. Ele também investe em outros fundos imobiliários, que é 14,7%. Aqui a gente pode ver que a menor parte aqui em outros CRIs, né? E também em fundos de investimento, que é a menor parte. Mas a maior parte é em imóveis. Então a gente recebe aluguel desses imóveis distribuídos. E aqui a gente pode ver pela participação dele junto com as administradoras. O fundo adquire o shopping e ele normalmente os fundos não fazem essa administração, é uma outra empresa, inclusive a Allos, que é uma empresa que tem na bolsa, né? Que a maior parte tem 1%, e vai diluindo com outras administradoras junto com ele, administrando o shopping. Que essas administradoras que vão ser responsáveis lá por estar fazendo manutenção, cobrando os inquilinos, fazendo os eventos. Então, toda aquela parte operacional do shopping, desde a entrada do estacionamento até o ar-condicionado, a manutenção do ar-condicionado, vigilância, é feito pelas administradoras que fazem parte aqui do fundo, né, junto com o fundo. Então, aqui, vamos ver agora outro ponto, né? A questão da distribuição dos dividendos, né? Nos últimos 12 meses, o fundo vem aí aumentando aí a sua distribuição de dividendos nos últimos 5 anos, né? Ele pagou em torno aí, média de R$ 11,97 por cota num ano, né? A gente pode ver que aqui em 2023 teve um aumento, mas a taxa de juros no setor de shopping afeta muito, né? Mas a gente pode ver que ele veio crescendo quando a taxa de juros estava baixa. Chegou a um pico aqui em 2023, quando os juros aumentou, ele começou a descer, mas está estável. A gente pode ver que, embora caia um pouquinho aqui em 2025, mas
tem uma estabilidade, previsibilidade aqui. E eu acredito que quando os juros começarem a cair de verdade aqui no Brasil, a gente volte a ver esses dividendos crescerem novamente. E aqui a gente vai ver a rentabilidade, né? É em torno de 0,75 por mês, né? 15 centavos, pagando aqui por cota. E no ano, 9,47, porque a cota está subindo e o dividend yield é em cima da cota atual, né? Então, se os juros cair, a tendência é essa valorização ser maior e o dividend yield diminuir, né? Então, um momento interessante ainda de estar participando, quase 10% ao ano, né? E pagando aí 15 centavos por cota, onde a data com é sempre no final do mês. Você comprou até o final do mês, você no mês seguinte, por volta do dia 15, dia 14, dia 12, né? No meio do mês, você já está recebendo a sua cota em forma de dividendos, de proventos. Então, compondo. Quanto mais cotas você tiver, mais você recebe. Aqui é o valor de uma cota, né, que você recebe de dividendos. Nosso segundo é do setor logístico, BTLG11. É um fundo que vem crescendo muito, está batendo de frente aí com outro, que é o HGLG11, que eu trouxe até em outro vídeo, mas eu optei em botar ele aqui, é o BTG Pactual Logístico, onde você com uma cota, você já recebe aí no mês que vem também, próximo mês, né? Esse já é base 100, ó. A gente vai ver aqui, uma cota você compra a partir de R$100. Hoje, no momento desse vídeo, está custando R$ 103,90. Já é um fundo que já está com ágio, né? O mercado já está pagando ele acima do patrimonial, 1% a mais, né? V sobre VP, que a gente pode ver que hoje o custo do patrimônio dividido pela quantidade de cotas, né, que tem no mercado, está em R$ 103,33. Ele já fez parte da minha carteira, cheguei a comprar ele a R$ 88. Eu vendi ele recentemente para recompor a carteira. Pretendo voltar de novo assim que baixar aqui, ó. Ou se baixar, vamos ver como é que vai ficar o mercado. Mas hoje ele está sendo pago aí com ágio, né? O valor da cota sendo R$ 103,90. Na hora que eu tirei o print, mas o mercado chegou a 104 hoje. Mas aqui fechou com R$ 103,90, então está com ágiozinho de 1. Pagou em torno de 9,10 ao ano de dividendos. A gente pode perceber nos três que eu trouxe aqui que não são fundos que estão como outros. Tem fundo aí pagando 12, 14, 16% ao ano. Mas aqui a gente está com foco em segurança, né? Eu trouxe esses três de segurança. E ou a gente opta, ou, né, o risco-retorno, se eu opto em ter segurança, normalmente todo investimento, inclusive no fundo imobiliário, em qualquer um, eu opto em ter segurança, normalmente os valores que são de retorno são menores, né? Mas 9% ao ano é muito bom. Imagina isso quando tivesse ele mantendo posição agora, né? Teve uma variação positiva da cota, teve um crescimento, uma valorização, 17,27% nos últimos 12 meses, e liquidez de 7 bilhões ao dia, né? Então, muito difícil, fácil de entrar, fácil de sair. Tem uma taxa administrativa de 0,9% ao ano, você paga isso, já está diluído na fonte, quando o fundo recebe todos os aluguéis, já desconta todas as despesas, inclusive a taxa administrativa, e está com a vacância de 1% de todos os imóveis que tem no seu portfólio, apenas 1% de vacância, né? Imóvel que não está gerando renda. Aqui a gente pode ver a distribuição dos imóveis. E lembrando, se você quiser saber mais detalhes sobre cada um deles aqui, é aberto a todo mundo os relatórios. Só você digitar o ticker, no caso aqui no Google, HGLG11RI, você vai ter acesso ao site, ou até mesmo através do Investidor 10, lá embaixo, você tem acesso a toda a documentação que é obrigado a ser disponibilizada para os seus investidores, qualquer investidor. Então, você quer saber mais detalhe, vai lá no relatório gerencial que é distribuído mensalmente de cada fundo. Então, aqui só trouxe os pontos principais que a gente viu lá no início, para poder estar compondo aqui analisando esses três fundos imobiliários. No caso do HGLG11, ele tem 25 imóveis em São Paulo, é uma característica interessante que ele tem. Os outros estados com um cada um, Rio, Pernambuco, Minas, Ceará e Santa Catarina. Tem uma BL, né, interessante, mais de 1 milhão de metros quadrados, com 33 imóveis no seu portfólio agora, nesse momento. Ele comprou um agora, recentemente, e entrou dois imóveis que não faz parte da tese, né, que foram 2 imóveis
que era um laje corporativo, ele já vendeu e incorporou mais um imóvel aí no portfólio, que foi um novo galpão logístico interessante. Isso está nos relatórios, você pode ver. Aqui já é o que um dos critérios que a gente tem que ver, né? Que é os contratos. Contrato do perfil, né? Contrato, maior parte aqui, ó, típicos, uma pela configuração que a gente vai ver porque a maior parte é típicos, são contratos de curto prazo, e 35% atípicos, são aqueles com mais longo prazo e que tem umas regras de rescisão mais duras, mas essa parte de ter típicos, a gente vai ver por que ele foca a maior parte desse tipo de contrato. Aqui os segmentos, né? 1% varejo, 4% industrial e 95% do setor logístico. Então o foco dele aqui é galpão logístico. Os indexadores de contrato, a maior parte, 95%, 7% é IPCA sobre a inflação, né? O reajuste, e 3% o IGPM. Aqui a gente vê mais ou menos a composição dos contratos. Aqui interessante são os inquilinos. Ó. São 31 inquilinos, se eu não me engano. E aqui mostra os top 20. Né? Desde o Açaí, Unilevel, HDL, Amazon, Braskem, Nestlé, IBF, Mercado Livre, Shopee. Então pode ver que são excelentes, inquilinos de excelente qualidade. Ambev, Natura, alguns eu não conheço de nome, mas são relevantes. E por que os contratos típicos de curto prazo? Justamente pela composição da maior parte dos imóveis está no raio de 30 a 60 km, leste maio, as últimas milhas. São galpões muito disputados, né? Por isso que a gente vê a vacância dele muito baixa. E a gente vê aqui que 30, 60 km são a maior parte do portfólio desse fundo. Então são imóveis que raramente vão ficar muito tempo vazios, né? Com vacância. E sempre com inquilino de qualidade, que o fundo tem essa preocupação também. Né? Então aqui, 71% de todo o receita do fundo vem desses 20 inquilinos. Não tem concentração nenhuma. Aqui o maior tem 7% com o Açaí. Então essa é uma das qualidades. Móveis de qualidade, inquilinos de qualidade e muitos inquilinos. Né? Se um sair rapidamente, o fundo consegue colocar outro e não faz tanto impacto na receita. Né? Aqui a gente pode ver um pouco como são os imóveis. Né? São 33 espalhados pelo Brasil. Todos com selos de qualidade, muitos exigem. Aqui a gente pode ver nos últimos 5 anos a questão da distribuição dos dividendos. Né? Teve alguns dividendos extraordinários, que são quando vende, né, algum imóvel. Aqui o fundo a gente pode ver que tem previsibilidade. Nos últimos 12 meses pagou em torno de 9,27 por cota. Então esse foi um dos nossos critérios. E aqui eles vão ver rentabilidade mensal em torno de 0,76. Ao ano já está em torno de 9,10. Há uns meses estava mais de 10, chegou a bater 11% ao ano, né? Estava com bastante desconto. E você comprando até o dia 15 de cada mês, já no mesmo mês, você recebe já uns dividendos. Aqui está em torno de 0,79 centavos por cota. E você tendo mais cotas, mais você vai construindo aí a sua carteira aí previdenciária através de dividendos, que até o momento isento de imposto de renda. E o nosso terceiro aqui é do setor de renda urbana. Então nós vimos um de shopping, um logístico e agora renda urbana. E o que são imóveis de renda urbana? São aqueles imóveis que a gente vê aí que estão dentro da cidade, como faculdades, escolas, lojas de rua. Nesse caso da foto aqui são atacarejos, são aqueles atacarejos como Açaí, Atacadão, Dom, aqui no Rio de Janeiro. Tem esse Atacadão também. Atacarejos em maior parte, né? Então aqui o HGRG1 é um fundo gerido pela Pátria. Você adquire em torno de R$ 126,60 uma cota. A gente viu que o primeiro é base 10, esses dois são base 100. Os últimos dois que nós vimos, R$ 126,00 uma cota, onde está entregando nos últimos 12 meses 9,97, quase 10% ao ano. Está com desconto de 1%, 0,9 seu patrimonial. Uma cota hoje está sendo em torno de 128,16 e está sendo negociada em 126,60, né? Fechou 60. Liquidez, mais de 3 milhões por dia. Negociação e cresceu 21% nos últimos 12 meses. Tem uma taxa administrativa de 0,90 e uma vacância de 0,8. Cara, é muito pouca, né?
com patrimônio aí de 2,96 milhões nos seus imóveis e ativos que fazem parte do seu portfólio. Aqui a gente vai ver a composição, os segmentos alimentício, educacional, varejo, vestuário, né, e outros segmentos pulverizados. A natureza dos contratos, atípicos, esse já longevidade nos contratos, né, com maior dureza com relação às rescisões, e 18% típicos, que são os contratos mais curtos, né? As indexações de contrato, a IPCA também, 99% em cima da inflação, então a gente consegue ver a inflação sendo atualizada, a gente não tem perda da inflação. Os inquilinos, Carrefour, Açaí, Pernambucanas, loja Pernambucanas, e o Dux, que é o setor educacional, DMA educacional, entre outros também. A gente pode ver que a maior parte aqui é o Carrefour, 24%, seguido aí pelo Açaí e Carrefour, no caso aqui, né? Logo depois Pernambucanas. São 102 imóveis, muito imóveis, distribuído aí com 24 inquilinos. Então, está dentro do nosso critério que a gente viu lá no início, né? Aqui a gente pode ver agora a distribuição desses imóveis no Brasil, olha só. A maior parte no Centro-Oeste, com 11%. E aqui a gente pode ver, por estado, né? Uma concentração aqui no Via Varejo Alimentício aqui, E distribuição geográfica muito interessante nesse fundo imobiliário do setor de renda urbana. E aqui a distribuição também nos últimos 5 anos. Pode ver que tem regularidade. Esses picos que a gente pode ver aqui são renda gerada de forma não recorrente, que podem ser ou aquela distribuição que o fundo é obrigado a ter durante 6 meses, ele distribui durante o mês, e aquela gordurinha que sobrou, ele entrega no final do semestre. Ou uma eventual venda, né, que gerou lucro, o fundo pode compor uma parte no caixa, para deixar um caixa, né, e pode estar distribuindo aí para os seus cotistas. Então ele tem essa característica, sempre no finalzinho de cada semestre, entregar uma gordurinha ali que ficou para trás, dessa distribuição de 95% que os fundos são obrigados a entregar semestralmente, ou alguma venda que houve. Então é um fundo que se movimenta também, né? Então paradão. A gente pode ver que tem estabilidade, que é um dos focos para previdência de qualquer pessoa, né? Não quer ter surpresa ali na hora de receber os seus proventos para estar pagando suas contas, viajando, o que for o seu objetivo aí, né? Com relação à previdência com os fundos imobiliários, sua aposentadoria. E aqui pode ver que ao mês está em torno de 0,75%, ao ano 10%. A gente viu que o anterior estava 9%, mas é pela variação no momento que estou fazendo esse vídeo aqui. Entregou 95 centavos por cota. Então você comprou uma cota no final do mês, lá para o dia 15, dia 14, 12, no meio do mês você já está recebendo aí a sua cota, né, de fundos imobiliários. E tá aí, 3 fundos imobiliários com qualidade, visibilidade, um histórico de pagamento, boas gestoras. E comenta aqui embaixo qual desses você já tem na carteira, você tem estudado sobre eles, quais fazem parte da sua carteira. Se esse é o foco, se o seu foco é uma carteira previdenciária, compartilhe comigo aqui embaixo, vamos bater um papo. Esse é o meu foco também. Eu comecei a investir tarde, com 46 anos, estou indo aí correndo atrás do tempo perdido, embora seja um pouco difícil, que o tempo é o nosso aliado, quem começa cedo, mas quem começa tarde a gente vai ter que estar trabalhando um pouco mais com esse foco. Então, meu foco aqui na minha carteira, que você pode acompanhar aqui nesse card, é ser uma carteira majoritariamente previdenciária. Mas compartilha comigo aqui, você já tem um desses fundos aqui na tua carteira? Qual deles você já tem? Quantas cotas você já possui? Comenta aqui embaixo, tá? E também não se esquece de nos ajudar a bater nossa meta de 1.000 inscritos. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá aquele like. Assim você vai estar me ajudando aqui no YouTube. O YouTube vai ver que esse vídeo é relevante para alguém, tá ok? Então, tá aí nossos 3 fundos imobiliários com foco em previdência, em se aposentar de forma segura, seja com fundo imobiliário apenas ou complementar aí sua aposentadoria do INSS. Depender do INSS, nunca mais, tá ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.